Amém. Então, hoje, meus queridos, a gente vai falar um pouquinho, vamos compartilhar aqui um pouquinho sobre... Eu vou começar falando sobre padrões e referenciais. Os padrões e os referenciais que nós temos no mundo, né? Então, é o seguinte. Você já reparou, você já notou que todas as coisas que o homem cria, que nós fazemos, né, que o homem cria no mundo, todas essas coisas elas obedecem a padrões, obedecem a referenciais. Nada é feito assim ao acaso, não, ao léu. Né? Aqui no mundo, não estou falando na igreja, no reino de Deus, mas no mundo como um todo. Né? Tudo segue um padrão e tudo tem um referencial. Né? Seguir um padrão, igreja, seguir um referencial nos oferece segurança, né? Na hora em que a gente decide fazer determinada tarefa, né? E estabelece a organização e a ordem das coisas, para que elas não fiquem soltas, né? Acontecendo de forma aleatória, né? De forma desorganizada, desordenada. Então, seguir um padrão e seguir um referencial nos ajuda a manter a ordem, né? Da nossa vida. Na nossa sociedade, por exemplo, aqui, né, onde a gente vive aqui. Então, existem padrões para cada coisa que a gente usa, como para as roupas. Né? As roupas que a gente veste, tem roupa para adulto, roupa de adulto é um padrão. Né? Roupa de criança, outro padrão. Né? Quando uma criança se veste como adulto, a gente não estranha? Estranha por quê? Porque tem um padrão. Existe um padrão para roupa infantil e um padrão para roupa de adulto. Então, calçado, da mesma maneira... Os calçados que a gente usa, modelo para homem, modelo para mulher, modelo para criança, e assim por diante. As nossas construções obedecem a padrões, não é? Referenciais, padrões para a construção. Casas se constroem de uma maneira, obedece àquele padrão até estabelecido pela prefeitura. Apartamentos é outra maneira, cada qual seguindo o seu padrão, cada qual no seu referencial. Até mesmo, meus irmãos, para a comida existe padrão. Sabia disso? Cada lugar obedece padrão. Aqui no Nordeste, qual é o padrão da comida? Quem sabe me dizer? Feijão com arroz, né? Cuscuz, carne de sol, macaxeira, né? Feijão verde. É o padrão daqui, né? A comida é padrão daqui. Quando a gente muda, que vai para um lugar diferente, já estranha, né? Opa, cadê o cuscuz? Cadê a tapioca? A gente foi para São Paulo uma vez. Chegamos lá em São Paulo, no hotel, foi tomar o café da manhã. Ixi, cadê o cuscuz? Porque o nosso padrão aqui é o cuscuzinho, né? Aquela comidinha de milho, né? O queijinho de coalho assado. Pô, a gente sentiu falta, viu, meus irmãos? Aí sentiu. Porque aqui é o padrão. E lá, o pessoal de lá do mesmo jeito. Quando chega aqui, estranha porque não tem as comidas de lá. E assim por diante. Agora, eu quero trazer esse padrão e esse referencial para a família. Então, quando a gente chega aqui nesse mundo, existe também um padrão referencial dentro das nossas famílias. Quem é o nosso primeiro padrão e o nosso primeiro referencial quando a gente chega aqui nesse mundo? São os nossos pais. Ou, se não, a gente não for criado pelos nossos pais, as pessoas que nos criam, né? Os nossos responsáveis, eles são o nosso primeiro referencial de ser humano, de atitude de ser humano, de como a gente deve agir. Né? São essas pessoas com as quais a gente vai aprender a falar, o que falar, né? Aprender a comer, aprender a se comportar. Então, o pai, a mãe ou as pessoas que nos criam vão ser nossos primeiros padrões, né? De ser humano, ao qual a gente vai se espelhar. Né? A gente vai se espelhar naquelas pessoas. Pois bem, agora que a gente já fez até um apanhado sobre padrão e referencial, eu vou apresentar para vocês agora qual é o padrão de pessoa boa, de pessoa de bem que o mundo oferece, que o mundo apresenta. Como deve ser uma pessoa boa? Qual é o padrão de pessoa boa que o mundo oferece? Vamos lá, vamos pensar nisso aí. Então, o mundo, ele diz o seguinte, que uma pessoa de bem, um padrão de bem de uma pessoa boa, é aquela pessoa que paga suas contas, ok? Paga suas contas em dia, que faz a caridade, com certeza. É aquela pessoa que trabalha honestamente para se sustentar, sustentar a família.
Uma pessoa que não rouba, que não assalta, essa é a pessoa de bem, né? Então, fulano é uma pessoa de bem, fulano trabalha honestamente, sustenta a sua família, né? Beltrano é aquela pessoa que paga suas contas, não faz dívida, está lá, nunca fez uma dívida. Não é uma pessoa de bem, é uma pessoa que está sempre repartindo as coisas com os outros, né? Faz a caridade. Ah, fulaninho é uma pessoa de bem. No entanto, o mundo também considera que uma pessoa é de bem, ainda que ela fale umas mentirinhas. Ah, uma mentirinha é por uma boa causa. Ah, então fulano só foi uma mentirinha ali. Foi para resolver um probleminha, é por uma boa causa. Ainda continua sendo uma pessoa de bem se você contar uma mentirinha. Então, o mundo também considera uma pessoa de bem aquela pessoa que, né, vai no final de semana, passa a semana toda trabalhando, tudo bem, não bebe, não fuma, não passa a semana toda trabalhando, mas no final de semana ela vai para uma baladinha, beber com os amigos, se soltar, né? Vamos dizer, soltar, se divertir, até mesmo se divertir sexualmente, não é? O mundo oferece isso e o mundo diz que uma pessoa que passa a semana toda trabalhando e no fim de semana vai se divertir aí, se divertir desse jeito, como eu estou dizendo, é uma pessoa de bem. Passa porque está pagando suas contas, porque está sustentando sua família. O mundo também tem uma pessoa como ela sendo boa, se ela trata mal quem trata mal. Então, eu passei a semana todinha pagando minhas contas, trabalhando direitinho, não tenho dívida nenhuma. Mas aí, se fulano me fizer mal, eu faço mal também, pago na mesma moeda. O mundo considera uma pessoa assim uma pessoa de bem. O mundo também considera que se eu falar mal de alguém, eu tenho o direito de falar mal de alguém, de humilhar aquela pessoa. Se eu vi que ela é uma pessoa ruim, então eu tenho o direito de chegar e falar mal dela. Se alguém me maltratar, de maltratar, me fizer mal, eu tenho o direito de falar mal. Então, se eu falar mal de alguém, detonar com aquela pessoa porque ela me ofendeu, porque ela me fez mal, eu continuo sendo uma pessoa de bem para o mundo. Certo? O mundo também considera uma pessoa boa aquela que compra briga, que arma um barraco para defender seus direitos. O mundo acha, no caso, se eu estivesse no mundo, o mundo acharia que eu sou uma pessoa boa se eu vi alguém, não é, fazendo alguma coisa errada e eu armasse um barraco ali para defender os meus direitos, se ela estivesse, né, passando por cima dos meus direitos. Se eu armar mesmo um barraco, comprar uma briga, botar um processo em cima da pessoa, esculhambar com ela. Então, eu continuo sendo uma pessoa de bem se eu fizer isso, porque eu paguei minhas contas, porque eu sustento minha família, e assim vai. O que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, desculpe, é que o mundo vive de aparência. Isso quer dizer que os atos de bondade que praticamos para o mundo, de vez em quando, eles são capazes de encobrir, de maquiar as maldades que nós fazemos. Para o mundo é assim. As nossas bondades encobrem as nossas maldades. O mundo vive assim. Talvez você não tenha prestado atenção nisso que eu estou dizendo, mas é assim o padrão de uma pessoa boa do mundo. Você é bom para encobrir suas maldades. Você faz coisas boas para poder fazer as outras coisas que você não deveria fazer, mas você quer fazer. Agora, se realmente isso funcionasse, se realmente eu pudesse encobrir as minhas maldades com os atos de bondade, se realmente isso funcionasse, por exemplo, vou dar um exemplo a você. Uma mulher, uma esposa, que está lá com um marido exemplar. O marido trata bem a esposa, o marido não deixa faltar nada em casa, paga as contas, está lá, mas ele trai a esposa sem que ela saiba. Até antes dela saber, está tudo bem, porque ele está lá, pagando as contas, tratando ela bem, colocando a feira dentro de casa, não deixa nada faltar. No dia que ela descobre
ela esquece toda a bondade que ele fez e vai realmente ficar com raiva e vai querer se separar. Então está aí a prova de que bondade não cobre maldade. Se cobrisse, funcionava, né? Ela ia na mesma hora se lembrar de toda a bondade dele e iria perdoar, mas não é assim que funciona. A gente sabe que não é. Amém? Isso é só um exemplozinho. E aí, muitas vezes, meus irmãos, a gente quer viver essa vida dentro da igreja. A gente quer se comportar como uma pessoa do mundo, de aparência, querendo encobrir as nossas maldades, as coisas erradas que nós fazemos com atos de bondade. Muitas pessoas pensam que vir para a igreja encobre a maldade dela. Orar, vir para a igreja, cantar um louvor, encobre a maldade que ela vai fazer quando sair daquela porta para fora. Mas não é assim que funciona no reino de Deus. A gente vai ver isso hoje. Não é assim. Quando a gente sai do mundo e entra no reino de Deus pela fé em Jesus Cristo, esse referencial de bondade do mundo não serve mais. Não serve. Sabe qual é o nosso referencial? Quando a gente sai do mundo e entra no reino de Deus pela fé em Cristo, o referencial é Cristo. O referencial é Jesus. E a gente vai ter que aprender com Ele. Como é que se vive uma vida em Cristo, uma vida nova, uma vida abundante, uma vida de verdade, que o mundo não conhece. Quando a gente estava longe de Deus, fora do reino, né, vivendo conforme o mundo, a gente seguia o padrão do mundo, o referencial do mundo, aquilo que o mundo oferece como sendo bom, né? De acordo com a justiça do mundo, a gente vivia. Mas agora que a gente morreu para o mundo, quando a gente confessou Jesus como nosso Senhor e Salvador, e agora que a gente entrou no reino de Deus, a gente precisa com urgência entender Cristo. Precisa com urgência tomar Cristo como nosso padrão e substituir aquilo que a gente sabia que era bom por Cristo, porque o que é bom, o que o mundo oferece como sendo bom, não tem nada de bom. Não tem. É tudo aparência. Se você fizer as contas, se você observar direitinho, você vai ver que é. Cristo age conforme a justiça do reino de Deus. Ele não age conforme o mundo. Agora, você chega na igreja, você começa a escutar a pregação, você começa a ser discipulado, você começa a ouvir a palavra de Deus. No entanto, essa transformação que a gente precisa fazer, que a gente precisa vivenciar dentro de nós, ela não acontece de uma hora para outra. As nossas mentes, elas não vão agir automaticamente na justiça do reino de Deus, assim que a gente aceita Jesus, não. É um processo longo. É um processo longo que vai demandar esforço. E a gente vai aos pouquinhos convertendo a nossa mente, convertendo os nossos pensamentos, convertendo os nossos hábitos. É um processo, às vezes, até dolorido, porque a gente está tão apegado à forma de viver que o mundo oferece, que o mundo sugere, que quando a gente vai mudar o nosso procedimento para adequar a justiça do reino de Deus, a gente chora, a gente sofre, a gente sente até falta. Muitas pessoas sentem falta das festas, porque na igreja é diferente. Na igreja tem festa, mas só que é diferente. E as pessoas não estão habituadas quando chegam para encarar essa nova realidade. Mas demanda esforço. Demanda esforço da nossa parte. Então a gente precisa, com urgência, urgentíssima, parar de tomar as coisas do mundo como nossos principais padrões e referenciais e tomar Cristo e o reino de Deus. Não é o Brasil, não é os Estados Unidos, é o reino de Deus como nossos verdadeiros e principais
referenciais. Isso vai requerer de nós o entendimento do reino de Deus e da justiça que opera nele e que está revelada a nós pelo ensino de Cristo e pelo seu procedimento, a forma como ele agiu como pessoa. Eu vou dar um exemplo a vocês para que fique melhor entendido. No mundo, a gente aprende que dizer uma mentirinha para manipular uma situação é uma coisa normal e que a gente pode fazer e que isso não tem mal nenhum, né? Um exemplo típico acontece dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares, do lar brasileiro, e não é só do lar brasileiro não, de muitos outros países por aí. Acontece isso. Na criação dos filhos, primeira dificuldade que o pai ou a mãe, principalmente a mãe, que é a que lida mais com os filhos, ela encontra, é a hora de comer. Poxa vida, quando a criança está aprendendo a comer, é um sacrifício, é muito difícil para as mães, né? Para aqueles que estão cuidando dos filhos, porque uma coisa gosta, outra coisa não gosta, agora não quer comer, e fica aquele problema, e o pai e a mãe querem que a criança coma. Né? Esse é o primeiro desafio do pai e da mãe, é fazer a criança comer quando ela não quer comer de jeito nenhum. E aí vem o artifício, e eu chamo artifício de Satanás, que Satanás colocou dentro dos lares para fazer a criança comer. Isso é uma coisa simples que eu estou dizendo. Uma das coisas que acontece na criação dos nossos filhos. O filho pergunta: mãe, tem verdura? Você sabe que a criança não gosta de verdura. Tem verdura na comida? Aí a mãe vai com a mentirinha. Não, tem não, meu filho. Pode comer. Olha o artifício de Satanás. A mãe já vai começando, já vai criando o seu filho com a mentirinha. Já começa aí o problema. Isso está dentro das nossas casas, meus irmãos. A gente tem que tirar isso aí. É um costume maldito. Já começa a criar o filho com a mentira. Pelo amor de Deus, não precisa disso. Mas nós fazemos. Por quê? Porque é difícil fazer a criança comer. Meu Deus, ela não quer verdura, mas ela precisa comer verdura. E agora o que é que eu faço? Vou mentir. Eu vou encobrir aqui. Eu mesma já fiz isso. Encobrir aqui a comida, ó, esconder a verdura e botar para a criança comer. Ela vai perguntar: tem verdura, mãe? Tem não, meu filho, pode comer. Eu fiz isso. Vocês acreditam que eu fiz isso? Não precisava. Não precisa. Tem vitamina para quê, meus irmãos? Se a sua criança não quer comer verdura, não bote verdura. E se ela perguntar que não tem, diga a verdade: tem não. Não precisamos mentir para manipular a situação e manipular pessoas, muito menos nossos filhos. Existe vitamina. E existe também o processo mais difícil, que muita gente tem preguiça de fazer, mas é variar a alimentação da criança. E se ela gosta de comer pouco, não tem problema, dá vitamina, suplemento vitamínico. E vai crescendo. Agora diga a verdade para o seu filho. Diga a verdade. Ande na verdade com ele. Se você quer manipular seu filho com mentira, então você já não está andando no caminho do Senhor. Amém, querido? Isso é para a gente crescer. Mentira dentro de casa. Mentira na família. Mentira na criação dos filhos. A gente precisa tirar isso dos nossos lares. O mundo também ensina outra coisa. Ensina a gente a manipular a situação, fazendo promessa que a gente não vai cumprir. A gente sabe que não vai cumprir. E onde é que começa isso, minha gente? Nas nossas casas. Aonde? Com os nossos filhos. Eu vou voltar para o exemplo da comida. Meu filho, coma, que se você comprar, eu lhe dou uma bicicleta. O pai não tem um tostão furado para comprar bicicleta. Mas coma, meu filho, coma que eu lhe dou aquela boneca, minha filha, que você quer. Não tem um tostão. Sabe que não vai dar. E a criança vai cobrar. O povo brasileiro faz isso. E faz mesmo. Eu já vi várias vezes. Dentro das nossas casas, meus irmãos, um negócio desse. Prometer coisa que sabe que não vai cumprir. Para os filhos. Sabe onde é que isso vai parar, meu irmão e minha irmã? No
governo. Olhe a responsabilidade de um pai e de uma mãe. Não é à toa que Deus criou o pai, Deus criou a mãe, não. Porque é o núcleo mesmo de uma sociedade. É dali que sai toda espécie de pecado, se for o caso sair. Olha onde é que vai parar. Aí as pessoas falam mal dos políticos. E dentro da sua casa fica prometendo coisa para o seu filho que não vai cumprir. Está vendo? De onde é que vem o mal? Começa na família. E as pessoas estão fazendo isso assim. E ainda reclamam do governo, do político que é corrupto. Ah, tadinho. Vai ter que se converter, viu? Vai ter que se converter. Os crentes fazendo isso, meus irmãos, dentro de casa, prometendo coisa para o filho que não vai cumprir. Prometendo, o esposo prometendo coisa para a esposa que não vai cumprir. A esposa prometendo coisa para o marido que não vai cumprir. A vida das pessoas é assim, isso está dentro da igreja. As pessoas, quando se convertem, elas chegam com esses problemas aqui. Coisinhas, mas tem que tirar. Porque no reino de Deus não é assim que funciona. No reino de Deus, a gente anda em verdade, em honestidade, limpo de palavra. O seu sim é sim e o seu não é não. Não podemos viver dessa maneira mais. Essa maneira de pessoa boa que o mundo diz. Não podemos mais. A nossa maneira, o nosso padrão, agora é Cristo que falou sim e era assim. Você vai atrás e você vai ver que é assim mesmo. E você vai atrás quando ele diz não e é não mesmo. Não tem meia conversa. Não tem que manipular a situação. Deus não manipula a situação. Ele não precisa. E nós temos que ser iguais a Deus. Agora vamos abrir nossa Bíblia, né? Que eu já falei demais aqui. Só para a gente ver o que é que a palavra de Deus diz. Abra lá em Mateus 10, versículo 37. Esse vai doer um pouquinho em você, meu irmão, minha irmã. Vai doer, mas é para o seu bem e para o meu também. Porque isso também doeu. Na primeira vez que eu entendi, ai, que dor que eu senti no meu coração. E que arrependimento me trouxe. Mas foi arrependimento para crescer. Nós precisamos crescer. A gente precisa desencalhar. Em nome de Jesus. Vamos dizer não para a maldade que o mundo nos impõe. Deus tem o melhor para nós. Mateus 10, 37. Se vocês abrirem, eu vou ler. Jesus diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Você sabe o que ele está querendo dizer com isso? Você entendeu a partir do exemplo que eu dei para você agora há pouco tempo? A gente não deve colocar nós mesmos ou outras pessoas ou até situações acima da justiça do reino de Deus ou acima de Cristo. Caso contrário, nós vamos estar negando a Cristo e a sua palavra. Se você ler os versículos anteriores a esse aqui que eu falei, você vai ver que Jesus diz: aquele que me negar, parará, 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 e adiante. Se você ler. Está difícil, não manipule a situação não, diga a verdade. Não se coloque acima de Deus não. Não coloque seu filho acima de Deus. Diga a verdade. Não minta, não. Não manipule, não. Você não precisa, você não pertence mais a esse mundo. Não queira parecer bonzinho, não. Seja verdadeiro. Se é para ficar calado, fique calado. Mas se é para falar, fale a verdade com o seu filho, com a sua filha, com o seu pai, com a sua mãe. Vamos assumir as nossas responsabilidades. Porque foi assim que Cristo andou na terra. No reino de Deus, não há necessidade de se manipular a situação. Vou dizer de novo, não há necessidade de se manipular a situação. Deus nunca mente para nós e cumpre tudo, eu disse tudo, o que Ele promete. Abra lá na sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 37.
Aquele que eu falei há pouco, sim, sim, não, não, você vai ler Mateus 5:37, para que você não se esqueça o que a palavra de Deus diz. Está escrito: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. A gente tem que ser verdadeiro, íntegro. Quando a pessoa for sondar a nossa vida, não vai ver nenhum tipo de engano. Vamos manter nossas veredas retas diante do Senhor. Aleluia. Abra lá na sua Bíblia, Números, capítulo 23, versículo 19. Eu estou dizendo os versículos só para você lembrar. São versículos conhecidos, mas é bom a gente lembrar deles, porque a gente se esquece com facilidade deles. Quando a gente se vê na situação, a gente se esquece do que a palavra de Deus diz e começa a agir conforme o mundo diz e não conforme a palavra diz. Por isso que a gente tem que estar lembrando. Não se canse de ver os mesmos versículos. Olhe 1000 vezes se for necessário, mas se lembre da justiça de Deus. Números, capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Pois assim como ele faz, meus irmãos, a gente tem que fazer. Ele é o nosso padrão. Ele é o nosso exemplo, é o nosso referencial. E eu gostaria de falar mais um pouquinho acerca do amor de Deus. A gente escuta tanto sobre o amor de Deus, não é? O amor de Deus não é igual ao amor do mundo. Nunca foi e nem nunca será. A começar, como eu já falei aqui em uma pregação anterior, o amor de Deus não é um sentimento. O amor de Deus é um conhecimento. E nós precisamos aprendê-lo. O amor de Deus é a base da justiça do reino de Deus. Deus é amor. Isso quer dizer que Ele é justo. Quem anda em amor, anda em justiça e retidão. Nós precisamos aprender isso urgentemente. Urgentemente. A forma de amar as pessoas que o mundo ensina não é igual à forma de amar ao nosso próximo que o Senhor Jesus nos ensina. Nunca foi. E nós precisamos substituir esse conhecimento maligno que o mundo nos deu dentro dos nossos corações pelo conhecimento de Cristo, pelo conhecimento do amor de Deus, rápido, urgente. É para ontem, igreja. É para ontem. Está passando tempo demais. A gente precisa se desapegar do conhecimento mundano de amor. Já passou, é do mundo, o conhecimento mundano de amor. Não serve para um servo de Deus. A gente precisa desapegar, e para que a gente se desapegue de verdade, nós precisamos mesmo rejeitar essas sugestões mundanas e essa maneira mundana de agir e considerar apenas o que Cristo nos ensina, apenas o que Cristo nos ensina. Não é para misturar, não, porque tem muita gente misturando coisa do mundo com coisa de Cristo. Aí fica uma verdadeira confusão dentro da igreja. Não pode. O que é de Cristo é de Cristo, o que é do mundo é do mundo. Separe. Rejeite o que é do mundo e fique com o que é de Cristo. Para o seu bem, para o bem da igreja. Amém? Quando a gente faz isso, considerar apenas o que Cristo ensina e rejeitar as coisas do mundo, quando a gente faz isso, a gente está mostrando que ama a Deus. A gente está mostrando que ama a Deus quando rejeita o mundo e aceita somente o que é de Cristo. O ensino dele. É assim que você prova a Deus que o ama. Você não precisa provar nada para ninguém. A Deus você prova que o ama desta forma, colocando Ele em primeiro lugar. Quando a gente busca Deus em primeiro lugar, quando a gente busca conhecê-lo em primeiro lugar, Ele vai nos ensinar algo. Ele vai nos ensinar a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós nunca vamos conseguir amar ao nosso próximo se a gente não amar a Deus antes.
Nunca você vai conseguir amar o seu próximo se você não amar a Deus antes. Como é que se ama a Deus? Buscando conhecê-lo. Se você não conhece a Deus, você não o ama. E a palavra de Deus diz isso. Abra lá na sua Bíblia em João, capítulo 15, versículo 10. A gente vai ler do 10 ao 12. João, capítulo 15, versículo 10 até o 12. A gente vai ler. Olha só o que Jesus Cristo, que é o nosso padrão, o nosso referencial de perfeição, nos diz, nos ensina. Ele diz assim, João 15, 10, 12. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Entendeu? Como é que você quer ser feliz de verdade, ter a alegria do Senhor dentro de você? Se você não conhece Cristo, se você não conhece o que Ele ensinou, se você não busca, você vai viver triste. Você vai querer se alegrar como o mundo se alegra, porque dentro da igreja você não vai conseguir mesmo. Não vai. Tem que conhecer Cristo para se alegrar. Para que a sua alegria seja completa. A minha e a sua. Não adianta, não tem outro caminho, não. E ele foi bem claro aqui. Então, devemos prestar atenção nisso. Abra lá na sua Bíblia, em 1 João, capítulo 2. Esse é fatal. É para derrubar. Esse é fatal, mas é para o nosso bem. 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 4. Primeira João, capítulo 2. Vou ler, meus irmãos, a partir do versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Agora pule lá para o versículo 9. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, odeia seu irmão. Eu vou repetir, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Versículo 10. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. 11. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Você leu João 15, aqui junto comigo? O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros. Entendeu porque ele disse que está nas trevas? Se você odeia o seu irmão, porque a primeira coisa que ele ensina é amem-se. Tratem-se com respeito. Tratem-se com dignidade. Tratem-se com honra. Tratem-se com verdade. Tratem-se com simplicidade. Isso é amar o meu próximo. A palavra de Deus nos ensina essas coisas. Não vá querer competir com o seu irmão. Isso é amar o irmão. Não vá querer ficar com inveja do seu irmão. Não dê vazão a sentimento de inveja. Isso é amar. Quando a gente se nega. Não fuja do seu irmão. Pare para ouvir.
Ore com ele, ore com ela. Ajude. Não fuja. Não se ache superior, isso é o amar. Não se ache superior. Vamos tirar o ensinamento de amor que o mundo coloca nas nossas mentes e que a gente estava habituado da nossa cabeça e do nosso coração. Vamos tirar e vamos trocar pelo que Cristo ensina. Nós precisamos aprender o que Ele ensina, rápido. Não há como amar a Deus, meus irmãos, fechando aqui o raciocínio, não há como amar a Deus odiando alguém, ou não perdoando alguém, ou mentindo para os outros para tirar vantagem. Se é exatamente isso que Deus diz que nós não devemos fazer. Como é que você diz que ama a Deus se você não consegue amar o seu irmão? Se a primeira coisa que Ele ensina, quando você está buscando conhecer Ele, é amar o seu irmão. Tem alguma coisa errada. Quem ama a Deus busca conhecê-lo. E quem busca conhecê-lo, a primeira coisa que vai aprender é amar o seu irmão. Não pode haver ódio dentro da igreja de jeito nenhum. Inveja, competição. Não pode haver isso dentro da igreja. Se tiver havendo, tem que haver uma conversa, um diálogo, um tratamento. E parar para entender o que Cristo ensina e deixar isso entrar dentro do coração para separar do mundo. Não pode mais. A igreja é um lugar de santidade. É um lugar de verdade, é um lugar de honestidade. Porque o reino de Deus é assim, é limpo, é puro. Agora eu vou tocar num ponto importante. E a gente precisa entender isso. É até polêmico, mas eu vou despolemizar um pouco. A gente precisa se desapegar do mundo. Porque a gente está morto para o mundo, conforme diz a palavra. A gente, quando nasce no reino de Deus, a gente morre para esse mundo espiritualmente. É claro que nós estamos vivendo aqui, não é? Nosso corpo está no mundo. Mas espiritualmente nós nascemos no reino de Deus. Nosso espírito está lá, recriado. É um espírito novo que o Senhor Jesus nos deu e ele está dentro do reino de Deus. A gente não está vendo isso, mas a palavra de Deus mostra que aconteceu isso quando a gente aceitou Jesus. E a gente precisa se desapegar desse mundo ainda, que a gente está com os pezinhos aqui nele, né? A gente está. A igreja foi construída no chão que está no mundo. A gente trabalha no mundo, a gente vai para o escritório, conviver com pessoas que não aceitaram Jesus, a gente bota nossos filhos na escola, e tem muita gente lá que, né, pais e crianças de famílias que não aceitaram Jesus. E a gente convive com as pessoas. É normal, a gente tem que viver, né? Tem que levar a nossa vida normalmente. Mas só que a gente precisa se desapegar da maldade. E aí, como é que a gente faz? Para viver nesse mundo cheio de maldade, mas se desapegar da maldade. Como é que a gente faz isso? Mudança de hábito. Não é aquele filme, não, mudança de hábito. Mudar o hábito. A gente precisa mudar nossos hábitos de receber informação. Então, a gente está habituado no mundo a receber informação de diversas maneiras. A primeira maneira é quando a gente nasce. Como eu falei, o nosso primeiro padrão, o nosso primeiro referencial são nossos pais. Se eles não são crentes, né, se eles não conhecem a palavra de Deus, a gente vai aprender deles coisas boas e coisas ruins misturadas, né? Então, a criança vai aprender a mentir rapidamente, ela vai aprender a manipular a situação rapidamente, ela vai... Enfim, um monte de maldade vai entrar na cabeça dela. Pela televisão, a gente recebe maldade pelos programas de TV, pela internet hoje, né? A gente recebe informações malignas, assim, com rodinha de amigo, se os amigos não são de Deus. Então, a gente está absorvendo informação maligna. A gente recebe informação maligna de diversas maneiras. Satanás, ele usa de muitos meios, ele usa a mídia para nos enganar, para nos encher de informação maligna, informação misturada. Muitas vezes vem palavra de Deus misturada com coisa maligna. E a gente não discerne. A gente só recebe, e só recebe a informação. Ah, que coisa bonitinha, que coisa boazinha, mas é cheio de maldade.
As pessoas não param para pensar, mas às vezes você está assistindo um filme, está assistindo uma novela e você começa a torcer pela pessoa má, sem querer. Eu já vi. A pessoa é ladrão, é sem vergonha, mas todo mundo torcendo por ele, porque quer que ele, né, saia da situação difícil. E você não para pensar que está torcendo por uma coisa ruim. Veja só que ponto a gente chega tão envolvido que a gente fica com as coisas, com as informações. Mas a gente precisa parar com isso. A gente precisa sair disso. Rápido. Como eu disse, é para ontem. A gente precisa mudar nossos hábitos e receber informação. Eu não estou dizendo aqui de maneira nenhuma que assistir filme é errado, que assistir novela é errado, que assistir televisão é errado, que olhar a internet é errado. Não, mas a gente precisa aprender a rejeitar o mal. Se você está assistindo novela e você está vendo que a informação está misturada, não se ache superior a Deus, que você vai separar o mal do bem e só vai entrar no seu coração o que é bom, não. Engana-se você. As informações vão entrar juntas, o bem e o mal. Vai descer, rápido. Você não vai ter condições de filtrar, você vai ficar tão absorto ali que vai entrando. Porque a gente tem essa capacidade de se concentrar e de receber e de se envolver com a informação. Vai entrando, vai descendo, vai... Quando você menos espera, terminou a novela, desligou o filme, tá. A informação desceu. E você acha que filtrou. Você acha que é poderoso e poderosa que filtrou a informação. Daqui a pouco, vem a situação. A informação desceu. E você acha que filtrou. Uma pessoa mente para você e você descobre. Mas, menino, você esquece a palavra de Deus rápido. Por quê? Porque você nem se deu ao luxo de meditar nela. Você assistiu mais novela e mais filme e viu mais coisa engraçada na internet do que meditou na palavra. Você vai esquecer rapidinho. Você vai ficar com raiva. Você não vai perdoar mês. Por quê? Porque você assistiu no filme, na novela, que as pessoas não perdoam. É automático. Se você está dando mais tempo para receber informação misturada, é isso que vai sair de você na situação. Entendeu? Por isso que a gente precisa mudar nossos hábitos e rejeitar de uma vez por todas. Então, no reino de Deus, você agora é servo do Senhor, é filho de Deus, nascido de novo. Rejeite a informação maligna. Rejeite mesmo. Se você sabe que vai assistir um filme que vai estar cheio de informação maligna, para que você vai assistir? Você é tão poderoso assim? Que vai separar o mal do bem, só vai deixar descer no seu coração as coisas boas? Não, você não é. Você precisa fugir, igual José. Fuja do mal. Fuja. Rejeite mesmo. E em vez de procurar assistir filme, novela, escutar coisa misturada, de bem e de mal misturado, você vai agora ocupar seu tempo em aprender o que Cristo ensina. Liga num programa de TV, agora, né, vou falar bem da televisão, né, que nos oferece a internet e a televisão. Liga aí no programa de TV ou bota num vídeo no YouTube que ofereça a você o conhecimento de Cristo. A gente tem um canal no YouTube, viu? Quem quiser, pode ir lá que tem conhecimento de Cristo assim. Em banda de lata para você crescer. Dedique seu tempo a pegar informações que te edifiquem, para que você rapidamente discirna o mal do bem e não se deixe levar, e não se deixe enganar por Satanás. E agora, você se prepare, que nesse tempo de agora, ele vai vir com mais sutileza ainda, para arrastar as pessoas de dentro da igreja, ou deixar a igreja confusa. Vai ser assim, está sendo já, se você observou. Então, eu vou já terminar aqui. Já demorei demais, né? A pregação está longa. Romanos 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, versículo 1 e 2. Está escrito assim lá, ó. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês.
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lá em Colossenses 3, versículo do 1, 2, 3, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Vejam, acabei de ler 2 passagens bíblicas que a gente esquece. A gente tem que ler isso de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. Se lembrar, porque situação a gente passa toda hora. E Satanás vai estar na situação para enganar a mim e a você. Para a gente não obedecer isso aqui. Mude o seu hábito. Vamos mudar nossos hábitos. Parar de encher nossa mente e nosso coração com informação misturada. E começar a colocar a informação pura do reino de Deus em nós. Aí nossas atitudes vão ser diferentes. Amém? Agora eu vou fechar falando do Espírito Santo. Foi falar dele aqui hoje. O Espírito Santo, ele não foi dado à igreja em vão, viu? João capítulo 16, lá no versículo 13, eu vou ler do 13 a 15, bem rápido, se você não quiser abrir, porque já me delonguei demais. Diz assim, ó, Jesus falando: quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Ele foi enviado exatamente para nos socorrer nesse processo de aprendizado da Bíblia, da justiça do reino de Deus. Ele foi enviado para nos lembrar toda a verdade revelada por Cristo e nos consolar nos nossos sofrimentos, nos ajudando em nossas fraquezas, para que nós não venhamos a desistir do processo de conversão, desse processo de transformação, porque a gente desiste. A gente quer levar as coisas do nosso jeito, e não é assim. Amém? Então eu vou terminar por aqui. É uma pregação, o assunto é vasto. Né? Essa pregação, na verdade, é um estudo bíblico que eu faço em diversas... Né? Isso aqui é só uma parte do estudo, é um estudo que tem diversas partes. Então é só para a gente se lembrar, meus irmãos, que nós estamos no processo de conversão. Essa conversão não parou. E Jesus Cristo é o nosso padrão. Não é o mundo, não é o que o mundo diz. Jesus Cristo é o nosso padrão, amém? Aleluia.